eu vou falar sobre Galileu Galilei. Galileu Galilei ele não foi só um cientista. Muitas pessoas acham que ele só foi um cientista porque ele é conhecido como o pai da ciência moderna. Mas ele já foi cientista, já foi físico, já foi astrônomo, já foi escritor, já foi filósofo, professor de italiano. E ele deixou um legado muito importante com os seus estudos, ajudando a aprimorar a matemática, a física e a astronomia. E nessa época também, a Igreja Católica era uma igreja muito rígida. E ele foi até perseguido pelos católicos por causa que ele estava contradizendo o que o catolicismo falava. A vida de Galileu Galilei foi uma vida muito interessante. Ele conseguiu passar e entrar na faculdade de Pisa em medicina em 1853. Mas em 1855 ele trancou o curso e saiu. Estudos dizem porque foi que ele não estava com muitas condições financeiras e também porque nunca foi o desejo dele, sempre foi o desejo dos seus pais. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1563 e foi o primogênito da família. Aos seus 11 anos de idade, mais ou menos, ele foi para um mosteiro jesuíta e aos 17 anos ele falou para seus pais que ele queria seguir a religião jesuíta e seu pai aprovou a ideia e, e foi isso. Também ele teve três filhos com a Marina Gambá, Marina, acho que Maíra, algo assim, Gambá e mas eles não chegaram a se casar. Era duas meninas e dois meninos. Galileu Galilei foi considerado o pai da ciência moderna, e esse período foi a transição entre o religioso e a razão científica. Ele foi o primeiro a estudar o funcionamento do universo, que ajudou no ramo da física e da astronomia. Também realizou estudos na mecânica, como o movimento pendular e o movimento uniformemente acelerado. Ele também descobriu a lei da queda dos corpos, que fala que dois corpos de massas diferentes, em queda livre, sem a resistência do ar, atingem o solo ao mesmo tempo. Ele também criou o telescópio e inventou um termômetro de água e um instrumento que parece com um relógio para medir a pressão das pessoas. Ele também escreveu vários livros nos quais relata suas ideias. A principal contribuição para a mudança na astronomia foi quando o italiano inventou seu próprio telescópio e o apontou para o céu com a intenção de explorar o universo. E para aquela época, isso revolucionou muito porque aumentou o campo de visão dos humanos e ajudou muito no avanço do conhecimento sobre o universo. Galileu Galilei criou um telescópio em 1609 para observar o universo. Com o aparelho em mãos, o cientista descobriu 4 dos 69 satélites de Júpiter: Io, Calisto, Ganimedes e Europa, os quais ganharam o nome de luas de Galileu. Galileu descobriu também, ao usar o seu telescópio, manchas solares e que Vênus tinha fases como a Lua. Provou ainda que a Terra girava em torno do Sol, o que refutava a doutrina aristotélica vigente segundo a qual nosso planeta era o centro do universo. Ao realizar tais constatações, Galileu comprovou a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, segundo a qual a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. Contudo, na época, a Igreja Católica apoiava o modelo geocêntrico do Sistema Solar. O Sol e o resto dos planetas é que giravam em torno de uma Terra central, e não móvel. Por esse motivo, a teoria de Galileu foi considerada uma afronta à Igreja. Em 1613, por meio de uma carta direcionada a um aluno, o italiano explicou que a teoria copernicânica não contradizia as passagens da Bíblia. Quando o texto se tornou público, os consultores da Inquisição da Igreja consideraram a teoria herética. Durante 7 anos, o cientista não pôde defender a teoria na qual acreditava. Assim, segundo registros, ele obedeceu à Igreja para evitar maiores complicações e porque não era muito católico. Em 1632,
Galileu publicou o Diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais, que comprovava a teoria heliocêntrica. Com isso, o italiano foi convocado a Roma para ser julgado. Seu processo de inquisição durou de setembro de 1632 a julho de 1633. Cansado de passar por esse processo, o cientista foi ameaçado de tortura e teve de declarar que a teoria de Copérnico era apenas uma hipótese. Ele foi condenado por heresia e passou os anos restantes em prisão domiciliar. Em 1992, as teorias de Galileu foram reconhecidas formalmente pelo Papa João Paulo II. Eu vou falar de uma das invenções do Galileu, que foi o telescópio. Hoje em dia, estamos acostumados a ver volta e meia, em jornais e revistas de grande circulação, imagens do espaço sideral fotografadas pelo telescópio Hubble, o mais potente instrumento de observação astronômica inventado até hoje. Pois bem, muitos e muitos modelos de telescópios foram desenvolvidos ao longo da modernidade para que tivéssemos um modelo de observação de tão grande alcance como o que nos é oferecido pelo Hubble. O primeiro dos modelos de telescópio especificamente criados para finalidades astronômicas foi desenvolvido por Galileu Galilei entre os anos de 1609 e 1610. Desde então, uma verdadeira revolução científica e cosmológica começou a se desenrolar. Galileu Galilei é tido pela maior parte dos historiadores do pensamento científico como o pai da ciência moderna. Isso se justifica pelo fato de ter sido ele não apenas um dos pioneiros na prática da nova ciência, da virada do século XVI para a virada do século para o século XVII, mas também o primeiro a elaborar teorias que possibilitaram uma compreensão do funcionamento do universo radicalmente diferente daquelas da Antiguidade e da Idade Média. Galileu foi além dos estudiosos do Renascimento, que, apesar de terem corroborado a tese de que a Terra não era o centro do universo, não conseguiram fazer observações e descrições precisas dos corpos celestes, tal como Galileu fez. Com tais descrições, Galileu percebeu inicialmente as imperfeições da Lua, crateras sobretudo, que era considerado até então um corpo celeste sem defeitos. Essas e outras constatações só foram possíveis em virtude do uso que Galileu fez do telescópio, que foi denominado por ele como perspicillium. O telescópio que Galileu inventou tomou como modelo uma luneta criada em 1608 pelo inventor holandês Hans Lippershey, a partir das lentes dos primeiros óculos, até então considerados utensílios domésticos comuns. Galileu soube dos detalhes da criação de Lippershey e, com utensílios semelhantes, construiu um modelo 3 vezes mais poderoso que o do holandês. Esse primeiro modelo foi sendo aperfeiçoado por Galileu entre os anos de 1609 e 1610. The world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not